Está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher, esse espaço acolhedor, feminino, seguro, que você pode sempre chamar de seu. E o tema desse podcast é coragem para recomeçar. Sabe aqueles momentos em que você se vê no impasse, onde você sabe que aqui não serve mais e que você tem que chegar aqui, mas você não sabe como sair desse lugar e chegar nesse, você tá aqui, né, no meio. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, a coragem de recomeçar e como, né, como resolver esses momentos de impasse assim na vida. E para isso, a gente chamou ele, vou pegar aqui para ler para vocês o currículo dele, né? Ele que é psicólogo, especialista em psicologia sistêmica, alquimista, escritor e expert em recomeços. Gustavo Araújo, bem-vindo. Muito grato, muito feliz de poder estar aqui. Uma honra, uma alegria muito grande poder ser entrevistado por você. Também estou muito feliz que você está aqui. E antes da gente falar do tema, né, que é essa coragem para recomeçar, conta um pouquinho da sua história, assim, os acontecimentos relevantes que te levou para a psicologia ou que te levou para trabalhar com recomeços, sabe? Conta um pouquinho pra gente como que você chegou aqui hoje. A minha chegada na psicologia foi por conta de uma curiosidade que eu tinha. Eu nunca me vi trabalhando como psicólogo. Não é um sonho de criança ser psicólogo. Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Eu fui desenvolvendo essa curiosidade e me encontrei muito no curso. Ele realmente mexeu com muita coisa dentro de mim e eu percebi que era um caminho de vida. E em algum momento dentro do curso eu entrei em contato com alguns conhecimentos que mudaram muito a minha forma de ver o mundo e a ciência da psicologia também. E depois do meu próprio processo de autoconhecimento, de transformação que eu passei, eu percebi que era realmente o caminho que eu queria seguir. E em algum momento eu percebi que a maioria das pessoas que chegavam até mim procurando uma terapia, no fundo o que elas queriam era recomeçar. Elas queriam começar de novo a sua história a partir do ponto em que elas estavam. A maioria tinha passado por alguns eventos muito marcantes, alguns dolorosos, outros muito transformadores, né? E parece que algumas partes, é como se algumas partes dela, da personalidade, da consciência, do corpo dela tivessem ficado congelados naquele momento. E é como se elas precisassem de uma atualização para poder estarem realmente no momento em que elas estavam. Eu entendi. Mas você falou que o que te levou para a psicologia foi a curiosidade, né? Pelo que você sentia curiosidade, assim? Como que a curiosidade te levou para esse caminho? Porque você podia ser curioso para qualquer área, né? Sim, era uma curiosidade em relação ao ser humano. Ao ser humano. Ao ser humano. Eu tinha uma curiosidade de saber por que algumas pessoas agiam de certa forma e não de outras. Uma curiosidade sobre mim também, uma curiosidade de me entender mais. Uma curiosidade sobre o ser humano. Entendi. E aí, no percurso, você foi entendendo que, no fundo, o que estava por trás de todas as buscas é essa coisa de recomeçar. Sim, mesmo que a pessoa não expressasse isso de forma direta, né? O que estava por trás da demanda, da queixa, por mais variado que seja a queixa, eu percebi que o que ela queria era recomeçar a própria vida. Sim. E como que você definiria recomeço, sabe? Como que é isso pra você, sabe? Como é que você pode explicar isso de uma forma simples, o que é recomeçar, sabe? Bom, a vida está nos convidando a recomeçar o tempo todo. Em vários momentos da nossa vida a gente é convidado a recomeçar. E algumas experiências são tão marcantes, tão profundas, tão transformadoras, que elas nos convidam a um recomeço de outro nível, assim. A gente é convidado a realmente atualizar quem nós somos, a nossa visão sobre nós mesmos, sobre a vida. E se a gente não fizer isso, a gente corre um risco, né, de pagar um preço muito alto por a gente estar vivendo uma vida baseado nos padrões e crenças antigos. E isso gera muito sofrimento, gera um conflito interno muito grande. E eu achei muito interessante, né? Eu estava conversando com ele sobre isso, assim, que não foi programado. Porque a gente está no mês de setembro, é um mês representado pelo número 9, que traz justamente essa coisa, né? Dentro da numerologia, o 9 ele representa isso, a finalização de uma casa decimal e a entrada depois de duas casas decimais, né? Então é essa representatividade, assim, do velho para o novo, né? De recomeçar, de juntar as pontas soltas, Então achei muito sincrônico a gente não ter combinado e estar gravando exatamente no dia 9/9. E é bem recente, né? Essa tomada de consciência que eu tive sobre
o recomeçar como uma área de especialização, né? Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Eu estava procurando encontrar um núcleo comum que pudesse unir assim todas as queixas e demandas que as pessoas já chegaram até mim procurando a terapia. Eu pensei, mas todas elas, no fundo, o que elas precisam e querem? Não só as pessoas que chegam na terapia, mas também pessoas que eu conheço assim da minha vida, né, de forma geral, que às vezes atravessam algumas dificuldades. E pensando na minha própria história também, eu pensei, então é isso, é o recomeço, é o recomeçar depois de um evento muito transformador. Algumas partes nossas ficam presas lá no passado, naquele velho modo de funcionamento, e a vida não espera, né? Ela não espera a gente resolver para depois continuar. Ela continua e a gente precisa acompanhar, né? E dentro disso, assim, o primeiro passo é uma coisa que eu sempre estava vendo, assim, né? O primeiro passo é sempre mais difícil. Né? Você concorda com isso? Assim, o primeiro passo, ele é mais desafiador? Em partes, eu acho que depende muito da pessoa. Né? Tem pessoas que o primeiro passo, que é o passo de talvez buscar ajuda, seja o mais desafiador. Depois que ela dá esse primeiro passo, todos os outros acontecem de forma mais tranquila. Para algumas pessoas é assim. Para outras não, para outras pessoas têm mais facilidade em pedir ajuda, dar um primeiro passo, ou em entrar em contato com um profissional, né? Ou em começar um caminho de autorreflexão, de autoconhecimento, com as ferramentas que ela tiver na mão. Ela até consegue começar, mas aí começam a vir as resistências. O ponto em que cada resistência vai chegar nesse caminho de perceber o que está travando a vida dela é diferente para cada pessoa e tem a ver com a história de vida dela. E o que você diria para aquelas pessoas que estão assistindo a gente, que se identificaram, né, com o tema desse episódio, desse podcast, que estão justamente nesse momento? Sabe, pode ser qualquer momento, né, como a gente falou, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a transição de carreira, né, eu tô nessa carreira, não me sinto mais feliz e quero ver uma outra coisa, ou mudança de casa, né, que eu não tô mais satisfeito com essa casa, quero me mudar para outra, ou relacionamento, esse relacionamento já não me satisfaz. Término de relacionamento, nascimento de um filho. Nascimento de um filho, qualquer situação dessa que tem um impasse, né, assim, o que você diria para as pessoas que estão passando por isso agora? Sabe, assim, ou uma chave, ou um caminho, ou alguma contribuição, sabe? Sim, eu acho que é perceber, tomar consciência de que a gente está agora num novo momento de vida. Independente de qual seja essa situação que tenha acontecido, é um novo momento. E esse momento, ele pede coisas diferentes do momento anterior. Esse olhar para a vida como se a vida estivesse pedindo algo de nós. Qual a atitude que a vida está pedindo de mim agora? Talvez a atitude, por exemplo, de uma pessoa que esteja passando por um divórcio seja descansar, seja se cuidar, seja acolher suas emoções, seja cultivar suas amizades, seja focar na sua carreira, seja dar um tempo, seja, enfim, eu não sei, cada pessoa tem uma necessidade diferente, mas estar em contato com esse local que pede as coisas, sabe, a vida aponta para a pessoa quais necessidades que ela está precisando em cada momento. Se ela estiver atenta e escutar isso, eu acho que é um passo muito importante. Sim. Você acha que a psicoterapia auxilia? Porque às vezes tem pessoas que estão muito distantes, né, desse contato, de perceber desse lugar que você falou, né? Às vezes é muito difícil para ela, ou às vezes existe uma desconexão, né? Eu não consigo perceber esse lugar que você falou. Sim, geralmente povos e culturas que estão mais em contato com a natureza têm uma facilidade maior de entrar em contato com esse lugar, de perceber qual é a necessidade de cada momento. Nós, como estamos muito distantes de um modo de vida natural que respeita o tempo das coisas e o ciclo das coisas, estamos vivendo uma sociedade muito imediatista, que quer tudo para ontem, né? Ou seja, a pessoa acaba de passar por uma situação muito impactante na vida e não é amanhã nem semana que vem que isso vai se resolver. Ela precisa respeitar esse momento. Nós perdemos um pouco esse contato, né, com o tempo natural da vida. Sim, faz todo sentido. É aquilo que você falou, né? Que é assim, mas que se distorceu um pouco mais, né? Por exemplo, a vida não para você resolver. Então, é necessário que você tenha esse conhecimento, né, do seu tempo, do que você precisa, porque senão... E aí a psicoterapia ajuda no sentido de que
ela coloca a gente em contato com esse local interno que já sabe o que precisa fazer. Não precisaria de uma psicoterapia se a gente estivesse em contato com esse local. Eu acredito nisso. Eu acho que se todo mundo cultivasse o acesso a esse local interno que já sabe das respostas ou que consegue sustentar um desconforto, um incômodo interno, sem logo buscar alguma fuga para isso, sabe? Consegue sustentar uma sensação incômoda de dor, de tristeza, de falta, de frustração, porque agora eu tenho outras demandas que antes eu não tinha. Se a gente consegue entrar em contato com esse local, a gente consegue saber o que é necessário. A terapia nos ajuda a colocar em contato se a gente não conseguir sozinho. Sim. E tudo isso tem a ver com o curso que você criou? Sim, eu estou criando um curso, né, que ensina técnicas, práticas, ferramentas para que a pessoa entre em contato com esse local dentro dela que já sabe o que ela precisa, que recebe muitos nomes. Tem algumas pessoas que chamam de necessidades, tem outras pessoas que chamam de criança interior, né, como se fossem necessidades da nossa criança que não foram atendidas lá atrás e que hoje fazem com que a pessoa entre em uma situação da vida que demandaria dela uma certa consciência. Ela não tem recursos internos para lidar com aquilo. Então, algumas linhas da psicologia chamam isso de a criança interior. Então, existem ferramentas práticas assim que a pessoa pode utilizar para poder entrar em contato com isso e resolver o problema sem precisar de terapia. Olha isso, gente. Então, né, para você que vê a importância, mas que não consegue ou não quer entrar no processo de psicoterapia, esse curso pode ser uma boa saída. Sim, é claro que não é um processo muito rápido, né? Assim, não é uma receita mágica. É uma coisa que a pessoa precisa aprender como fazer e depois que ela aprende, ela consegue aplicar algumas vezes, sempre que for necessário. Ou seja, no fundo, precisa mesmo de uma disponibilidade interna muito grande da pessoa para poder atravessar o que precisar ser atravessado e visto. Aproveitando, né, que a gente falou desse curso que você está criando para poder entregar, fala para quem quer continuar te acompanhando, né? Tipo, o Gustavo também, ele tem vários vídeos no perfil dele, vários conteúdos ali que ele entrega. Então fala para quem está assistindo a gente, para quem quer continuar te acompanhando, como que te encontra, qual é o seu arroba, né? Como que você está em outras redes, como que as pessoas te encontram. É o @Caminho do Sol CT. O Instagram é o jeito mais fácil de me encontrar. Lá tem conteúdos e muitas reflexões que eu deixo para quem quer recomeçar. Tem alguma chave assim que você quer entregar, deixar uma mensagem para esse episódio, sabe assim? Por exemplo, você falou, né? Para quem está passando por esse momento, assim, mas tem alguma chave, alguma ferramenta prática que você pode deixar aqui para quem está assistindo? Eu creio que é o conceito de resiliência. O conceito de resiliência é uma coisa... talvez a habilidade mais importante dentro de um processo de recomeço é a resiliência. É uma habilidade que nós cultivamos ela. Algumas pessoas, devido à sua experiência de vida ou devido a traços de personalidade, têm naturalmente mais resiliência do que outras. Mas ela pode ser cultivada, sabe? Ela pode ser aumentada. E o que é a resiliência, né? A resiliência é um conceito que foi tomado emprestado da física, que é assim, quando tem um corpo que ele sofre uma certa pressão, ele se deforma, ou ele muda de lugar, ou ele quebra, acontece alguma deformação nele por conta dessa pressão. Quando a pressão termina, a resiliência é a capacidade dele de voltar ao seu estado original. Por exemplo, uma mola é um objeto que tem altíssima resiliência, porque você aperta e quando você solta, ela volta. Uma pedra, não. Quando você quebra a pedra, ela não volta para o seu estado original. É igual a pipoca também, depois que ela estoura, ela não... acabou, não volta, né? Sim, então sob uma certa pressão, nesse caso sob uma certa temperatura, né? Ela se altera e não retorna para o seu estado original, ou seja, ela tem baixa resiliência. Aí traduzindo isso em termos psicológicos, seria assim, a vida nos coloca desafios. Sim, o tempo todo. O tempo todo. Um atrás do outro. Ela nos coloca alguns desafios, ela nos coloca algumas pressões, vamos dizer assim. Ela nos coloca em situações em que o nosso corpo precisa se adaptar. Esse modo do corpo e da mente de estou sob pressão, preciso me adaptar, é chamado de estresse. Então, estresse não necessariamente é uma coisa ruim.
é uma coisa natural da vida. Ou seja, existe uma demanda, meu corpo se adapta para lidar com ela. A demanda acabou, o estresse foi embora. Deveria ser assim, né? Sim. É igual a mola, né? Então a mola tem alta resiliência. Quando vem o estresse, ela aperta. Quando o estresse vai embora, ela volta para o equilíbrio. O que geralmente acontece é que, como tem partes nossas congeladas no tempo, o estresse vem e quando ele passa, a mola não volta para o lugar. Vamos dizer assim. Ela permanece apertada. Que é o que nós chamamos de estresse crônico. Né? Ou seja, é um estresse que não passa, mesmo que não tenha nenhuma pressão naquele momento exercendo. E você acha que isso acontece com as pessoas que têm dificuldade de recomeçar? É porque... Baixa resiliência. Baixa resiliência. Aconteceu algum momento que ficou travado ali um fluxo energético. Travou e aí o estresse se torna crônico, ele não passa. Né? E aí o que é? Quando você aumenta a resiliência da pessoa, você ensina formas para ela e ferramentas práticas de fazer com que ela retorne para o estado de equilíbrio. Mas se tem partes dentro dela que ainda acreditam que ela está sob ameaça, vai ser muito difícil fazer isso. Não adianta falar para ela, ei, já passou, deixa isso para trás. Não adianta, entende? Porque tem partes muito profundas que estão congeladas em um momento de muito impacto. Sim. E a autoconfiança também tem relação com tudo isso ou não? Tem. Eu acredito sim que uma pessoa que é mais autoconfiante, ela pode ter mais resiliência. Só que também, eu acredito que também pode atrapalhar, em algum sentido, porque essa autoconfiança pode ser advinda não de uma autoconfiança genuína, mas de uma autoimagem idealizada. Perfeito. No sentido de que quando a vida apresenta uma situação que você é obrigado a abrir mão daquilo que você acreditava que você era, aí você precisa se esvaziar de si para poder conseguir atravessar. Se você ficar preso naquilo ali, eu confio em mim, sabe? Eu confio no que eu faço, mas isso é de plástico, entende? Aí não funciona, você não tem muita resiliência para lidar com as coisas. É o ensinamento do bambu, né? O bambu é um elemento da natureza, um vegetal, que é altamente resistente e altamente resiliente. Passa um vento, ele se dobra, ele se curva. Ele não fica lutando contra o vento, ele se curva, ele não tem problema nenhum em se curvar diante do vento. Depois que o vento passa, ele volta. Por quê? Porque ele tem muita flexibilidade. Por que ele tem muita flexibilidade? Porque ele é vazio por dentro. Isso é um lembrete da natureza, né, que nos ensina assim, a ter humildade. Não aquela humildade, sabe? Eu sou assim, sabe? Aquela humildade para você se apequenar. Sim. Diante das coisas. Então você está me dizendo, com tudo isso, né, com todas essas analogias, com tudo que você trouxe, que essa capacidade essa coragem para recomeçar também está vinculado ao quanto eu aceito a impermanência? Sim, com certeza. Quanto mais apego uma pessoa tiver, menos resiliência ela tem, porque a resiliência é justamente a capacidade de lidar com coisas imprevistas. Então, antes da gente finalizar, tem alguma mensagem final que você queira deixar para esse podcast, para quem está assistindo a gente? Eu acredito assim que todos nós temos um núcleo saudável dentro da gente, apesar de todo o redemoinho que às vezes a gente passa de emoções e pensamentos, às vezes adoecimentos, às vezes muita coisa, um turbilhão pode passar na nossa vida. Apesar de tudo isso, sempre existe um ponto dentro de nós que está em equilíbrio e que está saudável. E ele contém informações e respostas para situações que a gente às vezes se vê perdido. E esse ponto, ele está acessível a qualquer um, a todo mundo. Muito bom isso, né? Essa mensagem, assim, que esse ponto ele está disponível para qualquer um. A qualquer momento. Agora a questão é, você sabe como acessar esse ponto? É uma pergunta, né? Assim, é uma boa pergunta, né? Como acessar esse ponto saudável, né? Assim, com certeza não por exemplo, aquela coisa de que se você tem um problema, você não vai resolver o problema só pensando nele. O pensamento ele tem um limite. Chega uma hora que você não consegue. Se você ficar matutando muito naquele problema, você não consegue atravessar ele. Tem hora que o problema se resolve, a gente encontra soluções de outro jeito, sabe? Deixando que a solução se apresente para nós.
e escutando profundamente o nosso coração, o nosso corpo, deixando que essa sabedoria natural flua através de nós. Maravilha, então vocês escutaram, né? Pegaram a chave aí, né? Entrar em contato com o corpo, se conectar, né, com as reações, com a intuição. A psicoterapia pode ser uma ferramenta também muito eficaz nessa reconexão, né? Eu gosto muito daquela frase do Roberto Crema, que diz que ninguém cura ninguém, mas ninguém se cura sozinho. Né? Ou seja, a gente às vezes quer resolver tudo sozinho, porque a gente ouve falar por aí que todos os seus problemas são você que causou eles, a escolha sua. A gente ouve em vários meios isso, né? No meio da espiritualidade, no meio das terapias, até na vida mesmo, assim, pessoas falam, olha, você está aí porque você escolheu, é responsabilidade sua. Mas será que foi uma escolha consciente? Eu acho que ninguém conscientemente escolheu passar por um momento de dificuldade ou de sofrimento. Acredito sim que existem travas internas que impedem a gente de prosseguir. E essas travas precisam ser desamarradas. E como essas travas foram feitas muitas vezes no contato com o outro, através, por exemplo, de uma infância difícil, de pais, cuidadores, educadores que não souberam como acolher a gente. Então, como esses padrões foram gerados no contato com outras pessoas, talvez seja justamente no contato com outra pessoa que ele pode ser curado. Por isso eu acredito que a terapia é um local que pode ser utilizado para isso. Um relacionamento saudável, ele pode ser um espaço de cura também. Uma amizade saudável, madura, ela pode ser um espaço de cura. No contato com os outros, a gente adoece, mas a gente também se cura. Perfeito. Então é isso. Se você conhece alguém, mais uma vez, né? Se você conhece alguém que está passando por um momento de impasse, que está em um ponto, quer chegar em outro e não sabe como fazer isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, né? Que pode oferecer recurso para ela começar a fazer todo esse caminho. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio com o Gustavo. Ele falou dessa coragem de recomeçar, trouxe várias coisas que envolvem todo esse processo. E eu te convido para estar aqui sempre com a gente, com mais mulher. Até o próximo programa.